Ela talvez seja uma das únicas mulheres da Bíblia a terem praticamente o título de Senhora de Israel, visto que ela era uma juíza, uma mulher que governava de certa forma o povo de Israel, também aconselhava o povo de Israel e também era vista como uma figura ali religiosa muito proeminente e muito forte, porque ela era uma profetisa. Eu estou falando a respeito de Débora. Neste vídeo, eu estarei falando a respeito de sua origem, a respeito de sua história e muito mais, por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem para outras pessoas que querem conhecer mais a respeito desta mulher fantástica do Antigo Testamento. O nome de Débora tem um significado muito interessante que poucas pessoas conhecem. O nome Débora é um nome de origem hebraico-fenícia e tem o significado literalmente de abelha. A raiz semítica é Deber, que significa literalmente zunir ou zunir. Esse zumbido faria referência então ao zumbido que a abelha faz. Na língua hebraico-fenícia se pronuncia o seu nome da seguinte forma: Devorar. Além do significado interessante do nome de Débora, Débora também apresenta alguns outros significados para o seu nome, visto que o seu nome literalmente significa abelha, e a referência da abelha é por conta também do mel, porque Débora era doce para onde merecia a sua doçura, a sua leveza, o seu pacifismo e também os seus conselhos, mas ela era áspera e dura para aqueles que não mereciam tal coisa, fazendo uma referência à picada da abelha ou simplesmente ao ferrão da abelha. Débora desde sempre foi uma mulher muito simples e humilde, visto que ela era uma mulher casada. O nome de seu esposo era Lapidot. Lapidot era o seu esposo, ela era uma mulher muito bem casada. A narrativa bíblica vai nos dizer isso, e além disso, nós também conhecemos mais a respeito de sua história e narrativa de sua vida, que ela era uma mulher muito simples. Desde cedo ela ensinava, aconselhava e também profetizava para o povo de Israel embaixo de palmeiras. O texto bíblico vai afirmar isso, que ela ensinava e até mesmo governava embaixo de uma palmeira. Todos sentavam para escutar ela falar. De acordo com o livro de Juízes, Débora foi uma profetisa de Deus e a quarta juíza governante do povo de Israel pré-monarquia, isto é, anterior aos antigos reis de Israel. Ela é a única juíza mencionada na Bíblia hebraico-aramaica. Débora, ela vai dizer a Baraque, que era um general israelita de Quedes, em Naftali, que Deus lhe ordenou que liderasse um ataque contra as forças de Jabim, o rei de Canaã, e seu comandante militar, Sísera. Isso tudo é descrito em Juízes no capítulo 4. No capítulo 5 do livro de Juízes é contada a mesma história, porém de uma forma mais poética, e essa passagem do norte da Cisjordânia, muitas vezes chamada de a Canção de Débora, pode datar até mesmo do século XI a.C., e é talvez um dos exemplos mais antigos da poesia israelita. No livro de Juízes, afirma-se que Débora era uma profetisa, uma mulher de Deus, uma mulher muito voltada ao Deus Todo-Poderoso de Israel, e também foi tida ali como uma juíza, uma governanta sobre um povo semita. E isso é muito, mas muito interessante, até porque ela foi uma juíza, uma governanta de um povo semita. Para aqueles que têm conhecimento a respeito dos povos semitas, isso é muito, mas muito chocante, visto que os povos semitas eram povos patriarcais, onde apenas o patriarca era visto como líder, e no caso, ela sendo uma mulher, seria no caso uma matriarca. E isso é muito interessante. O texto é descrito de uma forma muito poética no capítulo 5 de Juízes, e o nome de seu esposo era Lapidot. Alguns acreditam que Lapidot pode significar apenas queimante ou ardente.
É-nos dito que ela, Débora, pronunciou seu julgamento sob uma tamareira entre Ramá, em Benjamim, e Betel, na terra de Efraim. O povo de Israel havia sido oprimido por Jabim ou Jabim, o rei de Canaã, cuja capital era Hazor, durante 20 anos. Agitada pela condição miserável de Israel, ela envia uma mensagem a Baraque, filho de Abinoão, em Quedes, em Naftali, e diz-lhe que o Senhor Deus lhe ordenou que reunisse 10.000 soldados de Naftali e Zebulon e os concentrasse no Monte Tabor, a montanha no ângulo norte da grande planície de Asdrelon. Ao mesmo tempo, ela afirma que o Senhor Deus de Israel atrairia, ou atrairá Sísera, comandante do exército de Jabim, para o rio Quissom. Baraque se recusa a ir sem o profeta. Débora consente, mas declara que a glória da vitória pertencerá, portanto, a uma mulher. Assim que a notícia da rebelião chega a Sísera, ela reúne 900 carros de ferro e uma multidão de gente. Então Débora disse, de acordo com Juízes 4, versículo 14: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor não foi adiante de vocês? Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Assim como Débora profetizara, a batalha então é travada e liderada por Baraque, e Sísera, no caso, é completamente derrotado. Ele foge a pé enquanto seu exército é perseguido até Haroshet Hagoim e é destruído. Sísera chega à tenda de Jael e deita-se para descansar. Ele pede uma bebida, ela lhe dá leite. Enquanto ele dorme, ela martela uma estaca em seu tempora. O relato bíblico de Débora termina com a afirmação de que depois da batalha houve paz na terra durante 40 anos. Juízes 5:31. Muito além de profetisa do Deus Todo-Poderoso, ela também era uma poetisa. Além de poetisa, ela foi chamada de a mãe de Israel. Coincidentemente, ela era da tribo de Efraim, a tribo a qual o grande líder Josué pertencia. Sobre o seu cântico, o Cântico de Débora é encontrado em Juízes do capítulo 5, no verso 2 até o verso 31, e é um hino de vitória, cantado por Débora e Baraque, sobre a derrota dos adversários cananeus por algumas das tribos de Israel. A música em si difere ligeiramente dos eventos descritos em Juízes 4. A canção menciona 6 tribos participantes: Efraim, Benjamim, Maquir, um grupo associado à tribo de Manassés, Zebulon, Issacar e Naftali, em oposição às 2 tribos em Juízes 4:6, Naftali e Zebulon. E não menciona o papel de Jabim, rei de Hazor. A canção também repreende 3 outras tribos, Ruben, Dan e Asser, por sua falta de patriotismo para com seus irmãos. Michael Coogan escreve que para os redatores do Cântico de Débora, o fato de o general cananeu Sísera acabar sendo assassinado por uma mulher, no caso Jael, é uma degradação final e mais um sinal de que Deus é, em última análise, responsável pela vitória. É muito interessante esse comentário de Michael Coogan, porque faz muito sentido, visto que os cananeus, quando uma mulher participava de uma batalha e vencia, ainda mais um homem, um general, no caso Jael, matou ele ali, e isso era visto como se o próprio Deus tivesse colocado a mão e matasse, porque a mulher naquela época, ela não era guerreira, ela não era brutal como os homens, e Cícero era um general, um homem bruto, um homem muito forte. Então isso, para os cananeus, era como se o próprio Deus fosse lá e basicamente falasse para Jael: mate ele, que não vai acontecer nada com você. Embora a presença de hinos de vitória não seja incomum na Bíblia hebraico-aramaica, o Cântico de Débora ele é incomum por ser um hino que celebra a vitória militar, não de homens, mas de 2 mulheres. No caso, Débora, a profetisa de Deus, e Jael, a guerreira. Jael, a heroína do Cântico de Débora, compartilha paralelos com a personagem principal do livro de Judite, que usa sua beleza e charme para matar um general assírio que sitiou a sua cidade, Betúlia.
O Cântico de Débora é comumente identificado como um dos textos mais antigos da Bíblia, mas a sua datação, a sua data de composição, é controversa. Alguns afirmam que uma data já no século XII a.C., enquanto outros afirmam que no século III a.C., outros no século XI a.C. Com base na sua linguística e conteúdo, o consenso atual é que a canção foi escrita provavelmente aí no século XI a.C. Agora falando um pouco a respeito da cronologia judaica, a respeito da questão, a cronologia tradicional situa os 40 anos de Débora julgando Israel, que é descrita em Juízes capítulo 5, 31, são situadas ali basicamente na época de 1107 a.C. até a sua morte, ao seu falecimento em 1067 a.C. O dicionário de biografia mundial, o Mundo Antigo, afirma que ela pode ter vivido no período entre 1200 a.C. e 1124 a.C. Com base em descobertas arqueológicas, diferentes estudiosos bíblicos argumentam que a guerra de Débora com Cícera se ajusta melhor ao contexto da segunda metade do século XII a.C. ou da segunda metade do século XI, o que fica mais evidente. O fato é que Débora, no Antigo Testamento, desempenhou um papel de profeta, no caso, o papel de profetisa, que é o feminino do profeta, demonstrando que Deus também atua ali através de uma mulher. E esta mulher foi uma mulher a qual foi chamada de mãe do povo de Israel. E além disso, várias e várias tribos ali a procuravam por conselhos ali dela, pois ela desempenhava um papel ali de governo, literalmente, do povo de Israel. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo a respeito de Débora, que é uma das mulheres mais interessantes do Antigo Testamento. Deixem os seus likes, os seus comentários. Se quiserem mais vídeos sobre personagens femininas do Antigo Testamento, eu estarei trazendo com muito prazer para todos vocês. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.